Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo dos processos de propagação do calor. Em aulas anteriores nós estudamos aqui o processo conhecido como condução térmica. Quais eram as características principais aqui do processo de condução térmica? Então, na condução térmica nós tínhamos que a energia térmica ela se deslocava diferentemente das partículas que permaneciam em suas posições de equilíbrio. Hoje nós vamos estudar aqui o processo conhecido como o de convecção térmica, que diferente da condução, as partículas que se movem aqui no fluido, vamos ver já com mais detalhes, ela também se desloca juntamente com a energia térmica. Pois bem, mas para a gente entender o que seria esse processo de convecção, para a gente entender aqui esse processo de convecção, nós temos que entender que o ar frio de um ambiente e o ar quente, em termos de densidade, ele é mais denso que o ar quente, e o ar quente é menos denso. Mas o que isso aqui vai importar? O que isso vai ser importante? Quando a gente fala de densidade, a gente não necessariamente quer dizer sobre o peso ou massa de um corpo, assim a sua capacidade de agrupar-se em certos espaços. Mas no caso aqui do ar quente, o fato dele ser menos denso faz com que em dado ambiente ele se concentre aqui em camadas superiores, ou seja, ele tem a tendência de subir. Já o ar frio ele tem a tendência de descer em um dado ambiente. A densidade aqui não significa não necessariamente significa peso. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética quando nós estamos aqui dentro de um ambiente fechado, como um cinema, um teatro ou até mesmo a própria sala de aula. Após um certo tempo, a gente percebe que o ambiente ele começa a ficar muito abafado. A gente tem a sensação de que o ar dentro daquele ambiente está totalmente parado. Mas o que isso pode ter ocorrido? Já que antes a gente não sentia essa sensação. Isso acontece porque quando um ambiente fechado, qualquer ambiente, vamos imaginar aqui uma sala. Possui aqui, a gente pode imaginar como camadas de ar. Temos aqui camadas de ar. Vamos imaginar assim. Aqui embaixo nós temos o ar quente, né? Caso o ar frio. Esse ficar embaixo. Aqui no meio nós temos um ar um pouco mais quente. E aqui em cima nós teríamos o ar quente. Vamos imaginar desta forma. O fato da gente sentir um ambiente abafado após um certo tempo é que essas camadas de ar que estão mais próximas aqui de um certo grupo de pessoas, elas são aquecidas, essas camadas de ar são aquecidas, ou elas se expandem, aumentando o seu volume. Consequentemente, há uma diminuição da sua densidade. Se há diminuição da densidade, o ar fica mais quente, né? Logo, nós temos que esse ar quente, que antes estava aqui embaixo, ele começa a subir e o ar frio que estava em cima começa a descer, formando aqui este ciclo de sobe e desce, né? A este ciclo nós chamamos de correntes de convecção. Correntes de convecção. Só que após algum tempo, esse fenômeno aqui ele cessa.
E isso faz com que todo o ar da sala eles fique aquecido de maneira uniforme, ou seja, todas essas camadas de ar vão se aquecer porque elas se expandiram e vai fazer com que a temperatura do ambiente fique uniforme, abafado, mais quente. Por isso que a gente tem essa sensação de abafado por causa dessas correntes de convecção. Logo, nós podemos definir a convecção como convecção. Podemos compreender a convecção como um processo de propagação do calor, no qual tanto a energia térmica como as moléculas elas mudam de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Okay? Isso aqui confirma o que nós falamos lá no início da nossa aula, que a energia térmica se desloca, bem como as partículas, né? Então, diferentemente do processo de condução térmica, onde nós tínhamos aqui, por exemplo, a chama de uma vela que fazia com que o calor fosse conduzido de uma extremidade à outra, né? Tínhamos uma chama de uma vela. Esse processo aqui de convecção, diferentemente do processo de condução, ele não ocorre em materiais sólidos, como aqui nós tínhamos uma barra de ferro, por exemplo, é um material sólido. O processo de convecção ele só ocorre em fluidos. Ocorre aqui. Ocorre somente em fluidos. O que nós vamos entender por fluido? Todos os tipos de gases, vapores e líquidos. Nós não devemos confundir fluido somente com aquilo que é líquido, mas também os gases e vapores também são um tipo de líquido. Ele também, o processo de convecção não ocorre, não ocorre em sólidos nem no vácuo. Por que esse processo de convecção não ocorre no vácuo? Nós vamos entender aqui que em um espaço onde não há ação da gravidade, como é o caso do vácuo, o que acontece? Se nós compreendermos aqui aquele desenho das camadas de ar como camadas de fluido, massas fluidas, que entender aquilo como massas, o movimento vertical delas, né, o movimento de sobe e desce, como nós tínhamos ali, eles ocorriam devido à ação do campo gravitacional da Terra. Campo gravitacional da Terra. Fazia aqui com que houvesse esse deslocamento vertical de massas fluidas de densidades diferentes. Em um local sem campo gravitacional, como o vácuo, né, onde não tem campo gravitacional, que é o vácuo, não é possível ocorrer esse processo de convecção. Entretanto, dá para a gente produzir esse efeito aqui de convecção térmica de forma artificial, utilizando ventiladores e exaustores, que é justamente o que ocorre em espaçonaves em uma viagem entre a Terra e a Lua, por exemplo. Eles servem para renovar o ar dos astronautas que estão dentro da cabine. Naturalmente esse processo não consegue ocorrer por causa da ausência de gravidade muito forte, né? Agora vamos aqui a algumas aplicações desse processo de convecção, né? Nos refrigeradores domésticos aqui convencionais, aqui as nossas geladeiras, o processo de resfriação ou refrigeração dos alimentos é feito utilizando aqui o processo de convecção do ar em seu interior. Temos aqui o ar que está em contato com os alimentos, ele é aquecido
fazendo com que ocorra a sua diminuição. Ele é aquecido, expande-se e ocorre a sua diminuição de densidade, né? A partir disso, ele sobe até o congelador, onde esse ar é resfriado, e ele volta a descer, conforme nós estamos vendo aqui na figura, onde o ar frio desce e o ar quente sobe, né? Para que isso seja possível de ocorrer, é necessário que a parte que esfria o ar, ou seja, o congelador, ele esteja na parte superior, que essas prateleiras aqui sejam vazadas. Essa parte aqui, a gente percebe aqui nas geladeiras convencionais que as prateleiras são vazadas, eles têm grades, para que ocorra esse processo de convecção, para que é possível ocorrer com maior fluidez. A gente percebe também esse processo de convecção em uma sala de aula com ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado, por ele fornecer aqui, por ele esfriar o ar, ele tem que estar na parte superior, né? Porque fazer com que o ar frio desça. O ar frio tem que descer e o ar quente ele vai subir, formando aqui as correntes de convecção, né? O ar quente. Quente o ar frio. Isso é para esfriar os ambientes, né? Agora também tem o caso onde nós utilizamos os aquecedores, que são para aquecer o ambiente. Vamos imaginar aqui a mesma sala. Agora o ar frio está concentrado em cima. E a gente quer fazer com que ele desça. Então a gente coloca um aquecedorzinho embaixo. Uma espécie de aquecedor. E ele vai fazer com que o ar quente suba. Que é o ar quente. E eles têm que estar na parte de baixo, né? Que caso fosse feito o contrário, o ar frio, que ele é mais denso, continuaria embaixo, o ar quente, menos denso, permaneceria em cima. Então não haveria essa circulação de ar. É necessário que haja essa circulação. Então tem uma aplicaçãozinha aqui muito interessante das correntes de convecção, né? Processo de calor por convecção, que são as brisas marinhas. Então, para a gente entender como é que ocorre o processo das brisas marinhas, nós temos que entender que o calor específico, só dando um spoiler aqui do que você vai estudar, o calor específico da areia, ele é maior, no caso ele é menor, né? Menor que o calor específico da água. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é preciso fornecer muito menos energia para a areia para que ela ocorra uma variação de temperatura, para que ela se aqueça. Se a gente tiver a mesma quantidade de água ou de areia, por exemplo, um grama, a gente precisa fornecer menos energia para a água do que para a areia do que para a água, para que ocorra a mesma variação de temperatura. Ou seja, a areia se aquece muito mais facilmente do que a água. Isso que quer dizer. Ok, mas o que isso vai nos indicar? No litoral de uma praia, por exemplo, durante o dia que nós temos aqui a exposição ao sol, a brisa sopra do mar para a praia e à noite da praia para o mar, justamente por isso. Desta forma, só desenhando aqui para ficar melhor a compreensão. Então nós temos aqui durante o dia, o ar frio ele sopra do litoral para a praia. Logo como a areia que o sol está fornecendo calor para a areia, ele se aquece muito mais facilmente que a água. E esse ar quente próximo à areia ele sobe, provocando deslocamento do ar frio que se encontra sobre a água, produzindo aqui as correntes de convecção, né? Isso ocorre porque a água demora mais para aumentar, variar sua temperatura do que a areia. Agora, quando o litoral da praia está exposto aqui o dia todo no sol, chega um momento que a água se aquece, mas como a areia ela esfria muito mais facilmente também, ela vai esfriar primeiro do que a água. Por isso que a gente tem a sensação de que à noite a água é mais quente do que o dia, que pode ser de certa forma contraditório, mas justamente por causa dessa explicação aqui dos calores específicos desses materiais, da água e da areia, né?
Forma durante a noite, como a água demora mais para esfriar, inverte o sentido aqui das correntes de ar. E quem sopra aqui essas brisas é do sentido aqui da praia para o mar, como nós estamos vendo aqui nessa figura aqui, né? E como o ar aqui sobre a água está mais quente, é novamente aqui produzida as correntes de convecção. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido o assunto. Na próxima aula, vamos falar sobre o último processo de propagação do calor, que é o de radiação térmica. Obrigado e até a próxima aula.